Salve, salve pessoal! Já estamos no YouTube. Hoje o Ali Oliveira, como o Thiago já antecipou, na sexta-feira, né, Thiago? Você já tinha dado uma encaminhada para ele aí, vai ficar um tempinho de... Não, ele tá demitido. Na geladeira! Vou falar na geladeira. Fala a verdade, ele tá demitido. Não tá demitido. Ele não volta. Espero que vocês tenham gostado desse período do Ale conosco. Desse período do Ale. O Everton Guimarães hoje está de volta, curtiu merecidas férias. Eu passei um tempo ali na apresentação, agora estou de volta aqui à minha arquibancada, que eu tanto gosto. E pra gente já começar, já falando a respeito de Campeonato Mineiro. Começou o Campeonato Mineiro. Ô, coisa boa! Ô, delícia que é o Campeonato Mineiro. Pra alegria de Thiago Fernandes, de Valuzão, Campeonato Mineiro rolou e com bons jogos, hein, Thiago Fernandes? Qual o bom jogo? Mas não teve? É assim que não, você... Não, tô perguntando. Qual o bom primeiro, boa tarde para todo mundo, tá, pessoal? O Thiago já... Eu tô dando boa tarde pro Thiago. O cara tá brigando comigo nisso. Tá no humor daquele, tá no humor Segunda daquele. Normalmente é um dia que a gente não gosta, né? Mas fala aí qual que foi sua análise desses primeiros jogos. Só uma pergunta, eu tô devolvendo a pergunta. Não, eu gostei do jogo do Cruzeiro, o jogo do Atlético. Eu gostei do Cruzeiro. No primeiro tempo. O jogo foi interessante, o jogo do Atlético foi interessante. Eu achei interessante o que o Atlético fez. O América fez a melhor estreia dele que eu me lembre. Eu não lembro do América estrear tão bem no Campeonato Mineiro como estreou nessa partida contra o Pouso Alegre. Foi bacana. O que me deixa... o que é um alento para mim nesse início de temporada é o primeiro tempo do Cruzeiro. Para mim é o grande destaque dessa primeira rodada do Campeonato Mineiro. Eu gostei da intensidade que o Atlético apresentou, o que ensaiou apresentar contra a Caldense. Tem um time que vai ser intenso. E do bom futebol do América. Mas aí é uma pena, porque esse é só o início e a gente vai chegar daqui 4 ou 5 meses, os times estarão completamente modificados, em todos os sentidos. Modificados? Não, mas espera aí, não entendi. Eu acho que sim. O Cruzeiro vai ser um outro time. Você mesmo já disse que o Cruzeiro então, vai ter 4, beleza. Não, mas isso aí a gente vai pensar em Campeonato Brasileiro. Falta bastante tempo para lá e não vão ser tantas modificações. Quando chegar o que importa realmente na temporada, que é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, no caso do América Sul-Americana, no caso do Atlético Libertadores, os times serão bem modificados. Não serão nada parecidos com os times que nós vimos sábado e domingo jogando. Por exemplo, você espera o Paulo Henrique como lateral direito do Atlético no final da temporada? Aliás, eu espero que em abril ele já esteja emprestado para algum outro time. Essa é a verdade. Assisti ao jogo, espero que em abril já esteja em outro time. Eu não espero, sendo muito sincero. Aliás, gostei muito do volante do Cruzeiro, Ian Lucas, né? Ian Lucas. Joga muita bola, gostei muito mesmo. Apesar que no segundo tempo acho também que pode ele ser teve bem útil durante a temporada. Um vacilinho. Mas, por exemplo, eu não espero nem Igor Formiga, nem Wesley Gasolina como titulares do Cruzeiro. Acho que será o William, o titular na lateral direita do Cruzeiro, para seguir na lateral direita. Então, assim, eu acho que o América vai ser bem modificado pensando em Campeonato Brasileiro. Não, sim, isso para mim é só um início de temporada, um teste. Eu sou bem cético com o Campeonato Mineiro, como você sabe. Elton Novaes. Bem. Fala, Valor. Mas foi bom. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Thiago, telespectador. Eu acho que, principalmente, o Pessolano e o Cudê estão bastante agradecidos. E o Mancini também, com o início do Campeonato Mineiro, porque, apesar de ser, a gente sabe, tem que ponderar o nível, apesar do América ter vencido muito bem o Pouso Alegre, 4-0, e independente das vitórias, digamos, até certo ponto apertadas, levando em consideração o placar mínimo, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético, eles estão muito agradecidos porque finalmente eles vão começar a ter aquilo que o jogador gosta e aquilo que o técnico realmente precisa para fazer os testes na equipe. Não são os jogos treinos, não são os amistosos, são jogos à vera, como dizem os mais antigos, né? Independente que a gente tem que relevar, é claro, sempre o nível do Campeonato Mineiro, mas acho que todos eles, e aí até em especial o Cudê, mais agradecido, porque afinal de contas, ele que está iniciando um trabalho, né? O Wagner Mancini segue em mais uma sequência de trabalho, o Paulo Pessolano também, apesar de que a gente tem que levar em consideração, iremos falar, o Cruzeiro já estreou 8 jogadores dos 14 contratados até aqui, né? Então, são muitas modificações, né? E eu fico feliz com o início do Campeonato Mineiro e estou positivo, pensando que vai ser um campeonato bom dentro das 4 linhas, especialmente por essas questões.
Os três da capital venceram, né? Cada um à sua maneira. A gente vai falar muito a respeito da vitória de cada um aqui. Aqui, uma curiosidade, né? Ao final das duas partidas, tanto de Atlético e Cruzeiro, as duas equipes correram um grande risco de levarem um empate, né? O Atlético tem um pênalti defendido pelo Everson e o Cruzeiro, cara, foi muito engraçado ver todo mundo dentro da linha do gol, né? Todos os jogadores do Cruzeiro na linha do gol, ali no recuo, que foi feito pelo Lucas, né? O Lucas Oliveira, que recua a bola. O Rafael Cabral, ele salvou o Cruzeiro mesmo, né? Eu só acho que assim... Ele tomou um amarelinho, né? Tomou um amarelinho. Não, um pouco... Não lembro sobre o cartão, mas... Não, um pouco em casos diferentes. Tem muita gente até que ficou pedindo a expulsão. Não, era cartão amarelo. Mas a regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho, naquele caso realmente não é... Não é expulsão. Não é para ser expulso. Mas é cartão, não? Ele não foi advertido. Não foi advertido com cartão amarelo. Eu só acho que assim, venceram de forma... pelo mesmo placar, a diferença mais apertada. E aí o que eu vou dizer aqui é só uma visão. Não quer dizer que o Cruzeiro foi melhor do que o Atlético na estreia e o Atlético foi pior. O Cruzeiro acabou dando para o adversário, eu vi uma equipe da Caldense que criou a partir das suas possibilidades. Não, o Atlético deu, né? Isso, e o Cruzeiro acabou assim, e aí sem tirar o mérito do Patrocinense, através dos seus erros foram as maiores oportunidades do Patrocinense, mérito do Patrocinense. Uma falha do Ian. O lance do gol sai do Ian com o Lucas Oliveira e esse segundo lance que foi o mais perigoso de bolas que estavam sob domínio do Cruzeiro. Assisti depois o compacto de Atlético e Caldense, estava trabalhando no jogo do Cruzeiro no horário seguinte e vi até a Caldense foi mais criativa sem os erros do Atlético do que o Patrocinense com o Cruzeiro. Pelo menos eu vi desta forma. Eu até acho que para o Atlético, gostei da intensidade proposta, principalmente pelo Paulinho e pelo Pedrinho. A gente vê que ali e muitas oportunidades criadas, né? O Gomes também. Pode dar uma... Pode não, então eu vou pincelado nessa situação. Sim, eu vou chegar... Paulinho, Pedrinho e Igor Gomes. Sim, eu vou chegar nessa situação. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, que eu acho que faltou mais criatividade do meio-campo do Atlético, que não existiu, principalmente no primeiro tempo, para criar oportunidades. O Atlético, as chances criadas foram duas com o Paulinho no final do primeiro tempo. E ambas pifadas pelo Pedrinho. Isso, e um chute fora da área que o goleiro da Caldense acabou defendendo. Agora me surpreendeu muito no Atlético a escalação do Caleb. Do Caleb. Né? Me surpreendeu bastante. Duas situações aqui sobre Eu concordo 100% com o Valu. Eu acho que o que aconteceu foi exatamente isso. O Cruzeiro foi um time que, naquele momento, ele não conseguiu jogar no segundo tempo, e aí até de forma surpreendente para mim, e não sei porquê. E o Cruzeiro aparentemente mudou completamente a postura do primeiro para o segundo tempo. Acho que o time deu uma folgada fisicamente, viu, Thiago? Cansou. Os 30 primeiros minutos. O Cruzeiro, com 32 minutos, acontece aquela bola do Bruno Rodrigues, era ali para fazer 3-0. E assim, a equipe do Patrocinense não havia conseguido passar da metade da intermediária do Cruzeiro para lá. Eu ainda falei na transmissão que o Cruzeiro parecia que não tinha dado aquele gap de 74 dias sem jogar, né? Tá merda. HG chegou. Vai pra TV, pessoal. Vai pra TV. HG chegou.
Senhora Aparecida nos abençoe nesse ano de 2023. Estamos de volta, donos da bola. Elton Novaes, obrigado, meu irmão. Você mora no meu coração e você sabe disso, já faz mais ou menos uns 30 anos já. Estamos de volta com o Thiago Fernandes, meu ídolo, com o Thiago Valu, meu ídolo. Esse cara que simplesmente no final de semana trabalhou lá de Alberto Rodrigues. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Realização de um sonho, daqui a pouco ele vai falar disso e tem que falar mesmo, porque é uma conquista na sua vida profissional. O Ale tá de férias, tá de folga, mas volta a semana que vem e a gente aqui voltando ao batente na tela da Band com os donos da bola. Para variar rouco, né? Pô, o carro ficou parado 25 dias. Eu liguei o carro, liguei o ar-condicionado, fiquei rouco. Mas o jumento, ao invés de ligar antes com o vidro aberto, eu fiquei respirando aquela poeira do ar-condicionado lá, já deixou, complicou a situação toda. Ó, a gente abrindo a semana, abrindo a temporada, no meu caso aqui, desejando a você um excepcional 2023, estaremos juntos, se Deus quiser, aqui na tela da Band. E essa edição de hoje, além da primeira rodada do Campeonato Mineiro, lembrando que dentro de instantes vamos receber aqui Samuel Lloyd, gestor do Mineirão, ao vivo aqui no estúdio. Tem muita coisa a ser tratada, muitos questionamentos a serem feitos ao Samuel Lloyd, que está metendo a cara, que não pipoca. Mesmo quando a coisa complica, não pipoca. Então daqui a pouco o Samuel estará conosco aqui e a gente vai seguindo. Dando um abraço aos meus amigos aqui do Switch, a volta do Guto, de uns 60 dias que eu não tinha visto. A toda a turma aqui do Switch, Andrezão, Fabrício, PA que tá lá fora e a toda a turma aqui. Nosso maior muito obrigado, principalmente pela acolhida, ao Pisquila que está aqui, ao João, a todos. E aos nossos parceiros, um deles está aqui também, que é o grande Francis da Rejuvenesce. Ó, o Galo estreou com vitória, eu já prevejo aqui polêmicas, né? 2 pênaltis, o Hulk bateu, converteu, Everson defendeu uma outra penalidade. A gente já vai com as imagens na tela e eu já eu não gosto de polêmica e nem de propaganda, eu não gosto. Então já vou começar com quem também faz às vezes comigo, Thiago Fernandes. Já vou começar com você. Porque é o seguinte, antes só dando um detalhe, falei agora no jogo aberto ali. Todo ano é a mesma coisa, os questionamentos. Aí começam a arrebentar, eu não estou dizendo que no caso com o Cudê aconteceu, mas estou dizendo que isso em geral acontece. Primeira rodada, segunda rodada do estadual, aí os caras já vêm e começam a reclamar de trabalho de treinador, de baixo rendimento de times grandes. A arbitragem, e nesse caso aí eu quero até saber dos amigos aqui o que eles pensam, né? E a gente vai falar dessa vitória do Atlético 2-1 para cima da sempre cascuda Caldense, do Jean Rodrigues, que é um baita de um treinador. Thiago Fernandes, a vitória, o rendimento, que eu achei que foi muito bom, produziu para meter uma goleada e venceu por 2-1, placar até bem apertado. E os pênaltis também, daqui a pouco a gente vai falar, eu quero saber primeiro do jogo e da vitória do Atlético, Thiagão. Boa tarde, HG. Muito bom recebê-lo de volta nessa temporada. Eu pensei que não ia voltar, até porque eu tava louco para discutir com o Elton. E aí ele aqui não dava para discutir, entendeu? Ele ficava só passando a bola, louco para brigar comigo e não conseguia. Mas eu gostei também do rendimento do Atlético. Acho que especialmente no primeiro tempo o Atlético foi muito intenso. Ele conseguiu jogar muito bem. O Edenilson aberto numa ponta direita na hora de atacar, na ponta esquerda do Pedrinho, o Paulinho jogando do lado do Hulk no ataque e para mim Paulinho e Pedrinho foram os principais destaques do Atlético nessa partida. Boa estreia do Paulinho, um jogador muito inteligente que criou as principais jogadas ao lado do Pedrinho no Atlético. E o segundo tempo do Atlético foi para mim ainda melhor. Quando tira o Edenilson do meio, que é um jogador que para mim não rendeu absolutamente nada no primeiro tempo, a estreia muito ruim do Edenilson como meio-campista. Começa a jogar mais pelo lado, na fase defensiva ali como um lateral e no ataque jogando como um ala, aí sim o Atlético para mim rende até mais. O Igor Gomes entra muito bem em campo e o Galo criou muitas chances para matar o jogo. Ele teve a oportunidade de matar o jogo. E aí, muito curiosamente, o jogador que fez os 2 gols do Atlético não estava bem o suficiente para empurrar, por exemplo, uma bola que para mim foi fácil. Numa jogada do Igor Gomes, essa que você está vendo aí agora. Um cruzamento, ele na cara do gol, ele não consegue empurrar para dentro do gol. Inacreditável futebol clube. Não, isso é inacreditável. Eu também gostei. Na escala David, esse aí eu acho que está bem próximo. Está bem próximo da escala David. Eu gostei também quando ficou totalmente aberto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você já me deu uma moral aí, pô. Já falei boa tarde de coraçãozinho pra você. Eu fiz até coraçãozinho. Mas quando ficou aberto, Edenilson e Patrick do outro lado, né? O Patrick abre do lado esquerdo, lembrando um pouco o Internacional, aquele Internacional de Porto Alegre aí que se destacou na época do Cudê. Então o Atlético deu esse tipo de possibilidade. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi o entendimento já tão precoce envolvendo o Hulk
e o Paulinho. Nos momentos que eles tiveram a oportunidade de rápido movimento, até de toque rápido, toque de primeiro, isso já mostra que existe um entendimento, é um jogador extra classe, né? Jogadores desse nível propõem esse tipo de coisa. Então, o entendimento entre Hulk e Paulinho pode ser uma das cartas do Atlético. E o outro momento que eu devo destacar, já que o Thiago também destacou isso, é o Pedrinho. Para muito torcedor do Atlético, ontem foi a estreia também do Pedrinho. Porque o Pedrinho chegou na temporada passada, mas não emplacou uma sequência boa de jogos e sofreu uma lesão muito grave. E agora sim, com uma pré-temporada já recuperado, foi muito bem na partida de ontem. Só um ponto, Elton, eu acho que é importante a gente exaltar o Igor Gomes. É um cara que eu critiquei quando o Atlético trouxe. Eu não critiquei, Eu falei, olha, eu não gostava do que ele apresentava no São Paulo. Tudo bem, ele fez 45 minutos apenas até agora. Mas os primeiros 45 minutos do Igor Gomes pelo Atlético foram muito bons. Melhores, inclusive, que os do Edenilson, os 90 minutos do Edenilson. Sim. Se a gente fizer uma análise de quem rendeu mais na estreia, o Igor Gomes rendeu mais do que o Edenilson, que é um cara muito elogiado e que chegou badalado ao Galo. Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, do VAR. Eu quero ouvir, daqui a pouco, de bate-pronto também um Valu, sobre a questão dos pênaltis, se aconteceram ou não. Porque nós tivemos pênaltis nos jogos de Atlético e Cruzeiro. Eu quero saber o que pensa o Valu. Dentro de instantes nós vamos falar disso, mas principalmente falar mais sobre a rodada também, as vitórias dos 3 da capital nessa rodada do Campeonato Mineiro. Mas agora eu preciso falar de Rejuvenesce, meu amigo. Falei que o Francis estava comigo aqui, e aí o Francis estando aqui, eu preciso falar de Rejuvenesce. Vamos deixar o povo peludão, vamos transformar o Brasil num grande Tony Ramos, grande Francis. Estamos de volta. Saudade de saudade de vocês, saudade de falar da Rejuvenesce, que eu viajei, o que eu vi de gente careca, de barba cheia de buraco e de mulher usando tintura na sobrancelha, eu falei, povo não conhece a Rejuvenesce, Francis. Isso é uma realidade, Ayrton, mas é uma realidade que nós estamos mudando. A Rejuvenesce hoje já é quem mais faz transplante capilar em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Portanto, você agora está vendo na sua tela um pouquinho da Rejuvenesce, um pouquinho do que a Rejuvenesce pode fazer por você. E muitas vezes, sabe, Everton, olha para você ver, olha a estrutura do nosso bloco cirúrgico, Everton. Isso é muito importante para você conhecer um pouquinho do que é a Rejuvenesce. Everton, muitas vezes eu falo a gente porque eu também já fui calvo, nós deixamos o melhor momento, nós esperamos uma oportunidade, nós pesquisamos mais, mas na Rejuvenesce, toda hora é hora. Portanto, você que tem o interesse em realizar o seu transplante capilar, você que tem interesse em ficar livre da calvície, entre em contato conosco, 31958000. Esse telefone também é o WhatsApp. Entenda que na Rejuvenesce nós trabalhamos... Geraldo Magela? Geraldo Magela realizou o transplante capilar conosco. Rapaz. E ele é uma figura, né? Figuraça. Ele entrou na clínica e falou assim, Francis, Adorei como você é cabeludo. Então você que deseja realizar o seu transplante capilar, entre em contato conosco, 31958000. Você vai enviar a sua foto agora, como está aí na sua tela. Pega com o seu telefone celular, você tira a foto e manda. Nós temos mais de 70 pessoas envolvidas em nosso transplante capilar. Na Rejuvenesce, o preço é fixo, independente do seu grau de calvície. Nós não preocupamos com limite de folículos. Vamos colocar sempre o máximo possível. Sabe por quê? Porque a Rejuvenesce pensa em você. 31958000. Everton, mais uma vez é muito bom te ver. Obrigado, Deus irmão. abençoe Vamos o seu seguindo ano, juntos. o nosso Obrigado. ano. Tamo junto. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Vamos democratizar aí o transplante capilar, meu povo. A Rejuvenesce faz 31958000 pra você ficar com o cabelo legal, a barba legal, sobrancelha também, que você vai pigmentar a sobrancelha, é coisa do passado, hein? Samuel Lloyd já tá por aqui, não pipoca, bota a cara, tem muita, e vai ser apertado aqui, que a gente também não pipoca pra perguntar não, dentro de instantes, mas agora eu quero falar com o meu monge favorito, o equilíbrio da opinião. Esse homem simplesmente fez uma transmissão lá de Alberto Rodrigues, dos maiores narradores do Rádio Esportivo Mundial, só isso. E aqui ele tá, só que agora ele vai falar se ele achou que foi pênalti. Você achou que os 2 pênaltis no Atlético aconteceram? Só um, nenhum, por gentileza, Valuzão, prazer revê-lo. Prazer, amigo. Boa tarde para você, boa tarde, Samuel, Elton, Thiago e telespectador. O primeiro pênalti para mim, muito claro, assim, não tenho nenhuma dúvida, né? A solada ali do jogador do carro. Dentro da área, Valu? Então, eu acho que foi na linha. Na linha é pênalti, né? O segundo, a gente vai entrar naquela famosa discussão da intensidade. Eu sou da opinião seguinte, especialmente com o VAR. Se o zagueiro coloca a mão, ele está assumindo um risco com o VAR de hoje. É claro que há uma valorização do zagueiro, na minha opinião.
Mas há uma mão também, existe um contato. E o árbitro, se você for no VAR com o replay, com a slow, lentidão, com o slow, slow. vai ser pênalti. Vai ser pênalti. Né? Então, a gente entra sempre naquela discussão da intensidade. Eu acho que, mas vale a pena a gente olhar se daqui para frente o critério que a arbitragem vai adotar no Mineiro, neste tipo de lance, será o mesmo nesse jogo do Atlético e Caldense. Muito bem, muito bem. Eu também falei, e foi isso que eu falei no jogo aberto ali agora. A minha opinião é exatamente espelhada à opinião do Valu. Porque se é uma falta daquela no meio campo, porque muita gente questionou a falta de não ter acontecido, aconteceu a falta. E se pega sobre a linha, você lembra do lance da Copa do Mundo, daquela bola que todo mundo achou que saiu, mas a tecnologia provou que ela não saiu. Japão, foi o jogo do Japão. E provaram, a tecnologia provou. E ali, além do que nós assistimos e que gera discussão, tinha um VAR, gente. Lá no futebol carioca, no campeonato carioca, não tem VAR não, mas aqui tem. Não, só vai ter VAR nos clássicos. Pois é, que é uma coisa escandalosa, né? Escandalosa, mas acontece. Então, dizer que o Atlético só venceu por causa disso também é uma má vontade desgraçada, né? De não entender todo o processo, né, de criação, etc. E os pênaltis aconteceram. É que tem gente que acha que pelo menos esse do Alan não foi fora da área. Pra mim foi linha, e linha. O segundo que eu questiono. O segundo eu questiono. O segundo de verdade eu nem sei. Eu, na arbitragem. Temos o lance no jogo de ontem, especificamente. O segundo pênalti, se eu fosse no VAR, eu não daria. Fecha a tela do tanque. Eu nem vendo nova. Eu tô vendo aqui 1.500 vezes, gente. Vi ontem trocentas. Hoje eu continuo vendo, eu não vejo esse pênalti. Ah, por hoje. Eu não vejo. O VAR não tem nem que chamar um lance desse, HG. O VAR não tem nem que chamar um lance desse. Foi nada. Absolutamente nada. Thiago, pelo amor de Deus. Não foi nada. Os outros dois pênaltis foram. Posso fazer uma pergunta cretina? O pênalti do Everson no atacante da Caldense. Do Aruá. O pênalti do Everson no Aruá foi pênalti. E o pênalti do jogador da Caldense no Alan foi pênalti. Posso fazer uma Mas pergunta cretina? Não foi nada. Cretina. Pode, claro. Se é no meio campo, ele dá? Eu não daria também. Não dá. Não dá. Eu gosto de jogo que corre, Eu né? só tenho uma questão assim, Olha lá, gente. onde o árbitro está colocado, eu acho que ele não deveria consultar o VAR. Eu acho que é uma decisão que ele tem que chamar para si, ou para marcar o pênalti ou não. Que ele está muito bem ali. Olha onde ele está posicionado. O campo de visão dele está completamente aberto. De jogo, então, essa que é uma questão. Foi um pênalti dado pelo VAR ou pelo árbitro do jogo? Só essa a questão. Mesmo que seja pelo VAR, mesmo que tenha sido um pênalti dado pelo VAR, pra mim é um absurdo. Eu não vejo escândalo de verdade. Não foi nada. Eu não vejo nem embaixo nem em cima. Eu não vejo empurrão, não vejo perna, eu não vejo Eu nada. acho que o VAR deveria ser consultado só pra saber se no momento em que há o encontrão dos dois jogadores, a bola já tinha saído da cobrança de escanteio. E só pra isso. Eu vejo contato, E mas só aí, pra isso. como eu disse também, Essa questão. Não, mas a bola já estava em jogo. vai entrar naquela questão da intensidade do contato, Gente, que é mas muito discutir subjetivo. intensidade é muito difícil. Isso que eu tô acho que falando, o é contato muito por si subjetivo. só não Agora, vale a pena, eu mas- questiono o árbitro ir ao VAR na posição que ele estava. Ele tem que chancelar. Se ele mandou o lance seguir, ele tem que bater no peito e seguir com essa decisão. Valu, Deu pênalti, mesma eu coisa. questiono até Da mais. posição que ele está, não tem, questiono até não mais, tem eu conversa. questiono o VAR chamar Veja só, olha o como ele está árbitro no lance posicionado. como esse. Quem falar de intensidade nesse lance aí vai ter que falar de intensidade do lance do Wesley também, daqui a pouco. Mas é que não foi nada esse. Não, HG, peraí. acho que é importante dizer isso. Você já está tentando fugir Não, da discussão. em momento algum disse Você só já está intensidade. tentando fugir da Pra discussão. mim não teve nada. Não, tudo bem. É um Então no contato Wesley, normal de daqui a jogo. pouco eu quero ouvir sua opinião no lance do Wesley. Porque aí eu quero saber, porque vocês estão falando de intensidade. Não, mas que intensidade? Pô, você não está lá jogando, você não sabe. E tem um outro ponto que é importante, porque primeiro que pra mim não foi nada, é um contato absolutamente normal pro jogo. O Atlético poderia ter vencido a Caldense por 4, 5-1. O Atlético teve volume pra isso, teve criatividade pra isso, intensidade pra isso. O grande problema é que esse lance especificamente não foi nada. Absolutamente nada. Você está entrando para o time da imprensa marrom, que virou uma grande ano passado na sua questionadora, cabeça. virou uma grande questionadora de lances apontados pelo VAR. Porque agora, para essa turminha, nada é pênalti. Se não arrancar sangue, não é pênalti. E você também, Elton, está começando a entrar para essa turma. Então, pois é, eu tô muito do seu lado em vários momentos, mas nesse Caseirinho, de então, né? verdade,
de verdade, eu não vejo intensidade, eu não vejo trança-perna, eu não vejo empurrão suficiente para deslocar um zagueiro da força. Mas você não viu, mas o VAR composto por meia dúzia de pessoas viram. Gente, o VAR... Essa questão do suficiente eu acho muito perigoso, porque depende do deslocamento da velocidade do atleta. É isso aí. Daqui a pouco a gente Mas vai falar o VAR do não lance vai do conseguir Wesley, te dar por exemplo, que o lance do Wesley, por exemplo, não foi um chambão, como diz o Alberto Rodrigues. Ele encosta na perna, mas é o suficiente para derrubar um jogador em velocidade. O que eu questiono aqui é o árbitro estar posicionado onde está. Então, beleza. E ir ao VAR para marcar ou não a penalidade. Tá. Ele não está encoberto O nem nada. árbitro, na Agora, eu não posição tenho... que ele Há tá- um contato ou não dentro da área? beleza. O Não, árbitro- há um contato. Responda o cara. Aquele contato dentro da área, Tem fora, pra mim, é contato falta? normal. Ali, aquele É de pra mim, jogo, eu então. daria- Contato normal? Pra mim, Aquele isso é um contato ali contato pra de mim é jogo. normal. Pra mim, o Pra mim é contato, normal. esse contato do segundo pênalti do Atlético Pera aí, gente. é um contato normal Vem de cá. jogo. Em área, você vê jogador fazendo isso aqui, puxando pra cá, voando pra cá. O negócio teve um trem assim. Cara, o movimento é esse aqui, ó. Empurrou, eu. É um lance que muito empurrou, parecido com... Ô, Elton, é só assim... Com o jogador trocando a passada no ar, qualquer esbarrão que Ele você não dá, você estava trocando, ele desequilibra. estava dando a passada Ele para o tava movimento. Ele estava ultrapassando para chegar na bola. Ah, gente, não foi Ele nada foi isso aí, tocado. não. E o Bruno Fux valoriza bastante o contato É, do mas jogador isso do Atlético. todo jogador isso aí é valoriza. inerente ao Tudo jogador bem, que tá no ele lance, valoriza irmão. bastante um contato que pra mim ele é mínimo. Ainda- aqui, Reitero o que eu disse. Pra mim, não ainda foi bem- nada. É um ainda absurdo bem- darem esse pênalti. Ainda bem que vocês não são árbitros. Senão nossa arbitragem estava pior do que já está. Deixa eu falar aqui daqui a pouco, eu preciso falar com o Samuel. Eu estou rouco, voltei rouco já. Meus amigos que estão sofrendo com pagamento de juros abusivos. Eu falo aqui há muitos e muitos anos e tem gente que ainda não entendeu o meu recado, mas eu sou paciente. Eu sei que um dia eu vou incutir na sua cabeça que isso aqui é fundamental para todo mundo que tem financiamento. Financiamento de carro, moto, van ou caminhão não interessa. Se você tem o financiamento, se contém juros abusivos, você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando com juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. A grande questão é que você não para fazer a revisão, então você acha que não, comigo não acontece. Mas você já imaginou? De repente você pega o telefone e chame aqui, que esse número aqui você pode ligar ou chamar no WhatsApp. 2566-2701. Nossos consultores vão receber seu contato e você vai dizer, ó, eu queria que você fizesse uma revisão. A consulta você não paga nada e a consulta é que vai detectar se há ou não juros abusivos embutidos no contrato. Pode ser de um contrato que você já pagou, tendo quitado ou não há alguns anos e tal. Pode ser num contrato que você está pagando, carro, moto, van, caminhão, não interessa. Chame agora, faça a consulta e se identificarem juros abusivos é pontapé inicial para o processo. Você pode receber de volta até 80%, e aí você pode quitar a prestação, você pode receber o dinheiro e fazer o que você quiser, você pode reduzir valor de parcela, o que você bem entender. 2566-2701, chame agora ou aponte sua câmera para aquele QR Code ali no cantinho, fala com os nossos consultores e pare de pagar juros abusivos, porque você não está podendo perder dinheiro não, tá? Porque se estiver podendo perder, manda um cartão para minha conta, eu passo o Pix, você manda lá. Ó, o Samuel Lloyd está por aqui, eu acho que o cara tem que aparecer, meter a cara e responder mesmo. Não dá para pipocar em momentos de questionamentos. E aí o que está sendo questionado? Datas do Mineirão. Mineirão não é mais um estádio de futebol, virou uma casa de shows e blá blá blá. Então a gente tem o prazer de receber o Samuel Lloyd, que é o gestor do Mineirão, que nunca fugiu das responsabilidades para falar exatamente sobre essas questões que estão sendo muito cobradas dos homens que lidam com o Mineirão. E eu já quero aproveitar exatamente para perguntar ao Samuel. Samuel, sim, essas datas que estão sendo questionadas, que não há futebol e haverá show, por que não foi, antes de tratar o show, por que não conversaram com os clubes ou com a federação, enfim, para falar, ó, esse domingo aqui eu tenho uma proposta de um show aqui. Vocês vão precisar nesse domingo aqui para final, semifinal de campeonato estadual? Ó, esse dia eu tenho um show aqui. Vocês vão precisar dessa data aqui, priorizar o futebol em detrimento aos espetáculos, aos shows. Isso aconteceu, não aconteceu? Se não aconteceu, por que, de fato, essas reuniões não foram informadas? Eu queria que você explicasse para o torcedor, porque os questionamentos são muitos em cima de um Mineirão que virou uma casa de shows e que o futebol ficou em segundo plano. Prazer te receber aqui na Band. Eu que agradeço pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vi pelo lance aí do pênalti, né, que não é só o Mineirão que é polêmico, né? O futebol tem um monte de polêmicas, né? Bom, nós estamos trazendo shows para o Mineirão
sempre com o propósito de ocupar a capacidade ociosa do estádio. Então, se Cruzeiro e Atlético jogassem todos os seus jogos no Mineirão, teríamos ali 60 datas ocupadas no ano. Tem 365 dias, né? Então tem outros 300 dias para ocupar. Não tem nenhuma diferença do que aconteceu esse ano para anos anteriores. O festival mesmo que aconteceu ontem no Mineirão, ele historicamente acontecia, né? O Planeta Brasil acontecia nessa época, né? Todos os anos. E a gente sempre tenta compatibilizar as duas agendas. O que para a gente é um fator que complica? Nós não sabíamos e não sabemos até hoje. Hoje nós sabemos, por exemplo, que o Atlético já manifestou interesse de jogar no Mineirão até junho desse ano, né? Até que a arena fique pronta. No caso do Cruzeiro, nós não tivemos essa manifestação. No ano passado, vocês se lembram, o Cruzeiro começou jogando na Arena Independência, então a gente fica aguardando essa resposta do clube. Os custos fixos do Mineirão estão lá, eles precisam ser pagos, né? Então a gente precisa ocupar essa agenda. Se eu não tiver jogos de futebol, eu preciso ocupar com outros conteúdos, né? Então o nosso planejamento é feito dessa forma. Em novembro do ano passado, nós mandamos para as federações, né? Para a Federação Mineira, um ofício falando dos bloqueios das datas. Nós também mandamos para os clubes de futebol falando desses bloqueios. E eu acredito que com vontade, né, é possível mudar esses calendários como nós já tivemos no passado. Então, é tudo feito com muita seriedade, não tem uma diferença gigante de 2019 ou 2018 para esse ano de 2022. Infelizmente, calhou. Mas o último jogo, né, a final do Mineiro, o último jogo da final, está preservado, ele pode acontecer no Mineirão. O que não pode acontecer seria o primeiro jogo. Exatamente. O primeiro jogo da final teria que ser em outro lugar. Tem que ser em outro lugar. Agora eu queria saber o seguinte, como que vocês analisam essas questões, por exemplo, que o futebol é o carro-chefe do Mineirão, 80% dos valores arrecadados pelo Mineirão, e é esse o questionamento das pessoas. As pessoas têm questionado muito isso, o fato do Mineirão, em determinado momento, abrir datas que eram importantes para o futebol mineiro, como uma semifinal, numa situação dessa. O que pode ser feito ainda ou não existe nenhuma outra possibilidade do torcedor ver as duas finais do Campeonato Mineiro dentro do Mineirão, se isso for possível? Eu acredito que é uma mudança de data do jogo, como já fizemos no passado, né? Outros jogos já tiveram datas alteradas para que a gente pudesse compatibilizar as agendas, né? Então, o que eu acredito é que o calendário do futebol brasileiro ele é problemático, né? Também para os clubes, né? Volume de jogos, os intervalos entre jogos sempre são complicados. Então, acho que para a gente profissionalizar o futebol brasileiro, a gente precisa olhar para o calendário. E aí não estou falando só da Federação Mineira de Futebol, estou falando da CBF, estou falando de quem organiza as competições, né? Então, primeiro ponto é calendário. Ter uma antecedência desse calendário, gente, ela é super importante. Para que você tenha shows internacionais, como outras arenas têm, não só o Mineirão, esses shows são marcados com 1 ano de antecedência. Então, né? Mas a data do Mineiro, vocês também já sabiam que ela seria naquele período. Não necessariamente. Né? Mineiros anteriores já aconteceram em outras datas. Sim. Né? Igual ano passado nós tivemos uma super final do Mineiro. Então, né? o ano passado foi diferente por causa da Copa do Mundo, teve algumas alterações. Os últimos 3 anos foram diferentes, né? Teve com a pandemia, a gente teve a pandemia, teve o calendário começou depois as questões. Mas a data, mais ou menos assim, vocês já tinham uma ideia. Esse show especificamente, que é esse que está dando essa revolta em grande parte dos torcedores. Lima, né? O Boteco do Gustavo Lima. Boteco do Gustavo Lima. Quando que vocês receberam a proposta para fechar essa data? Olha, a gente normalmente faz uma anotação a lápis, né? Que a gente diz que é uma marcação... Que pode ser apagada. Que pode ser mudada, dias dos jogos, dias dos shows, né? Então, isso a gente tem desde o primeiro semestre do ano passado, né? Uma anotação hoje que poderia ter esse show. Mas aí em novembro nós mandamos essa comunicação para os clubes e para a federação. Vocês informaram sobre o interesse do uso da data. Exatamente. Colocamos todos os bloqueios de outros shows. Não é o único show, né? Tem outros shows marcados também para o Mineirão. Os clubes, bom, o Atlético se posicionou que quer jogar no Mineirão, né? O Cruzeiro ainda não se posicionou. Inclusive, nós sabemos que o Cruzeiro está avaliando, como avaliou no ano passado, mandar alguns jogos para o Independência. Sabemos que pontualmente o Cruzeiro quer jogar no Mineirão esse ano, né? Mas, gente, estamos falando de 3 empresas privadas, né? Mineirão, né? Gestão da Minas Arena, Cruzeiro e Atlético. Essas empresas, elas têm livre-arbítrio aí para negociar suas partidas, suas agendas, né? O Mineirão não pode obrigar que os clubes joguem lá, né? Então, a decisão fica sempre para o clube no final. Tá, mas quando você informou sobre as datas dos shows, você fez contato com os clubes, Sim. Com a federação não? Federação também. E a federação disse o quê? É em novembro.
A federação, nós tentamos um diálogo com a federação para tentar alterar as datas dos jogos e nós entendemos que lá no final, a última final ficaria no Mineirão. Então, não houve a possibilidade de mudança. Eu acredito muito em função daquela tabela da TV também, né? O que tem, quem tem os direitos de transmissão determina. Então, por exemplo, agora os jogos são no sábado, antes eram no domingo. Então, a gente fica sempre nessa pendência de saber como é que vai ficar o calendário. Então, apesar de parecer que é muito normal que seja nas datas, todo ano a gente percebe uma mudança. E como esse calendário não é feito com muita antecedência, isso prejudica a agenda do estádio. Isso em qualquer estádio, né? Outras arenas também têm o mesmo problema. Inclusive, grandes clubes já ficaram aí com possibilidade de semifinais de Libertadores com datas de shows. O Palmeiras que é dono do estádio. Exatamente. Palmeiras que é dono do estádio, mas é óbvio que não é ele é dono, ele faz a gestão, mas ele não é mas os jogos do Palmeiras não são prioridade. Se tiverem outros eventos, os jogos precisam ser retirados, está em contrato. Sim. Né? No Mineirão, final do Campeonato Paulista do ano passado. Exatamente. A torcida assistiu em uma das partes do Allianz Parque. Atrás do gol da esquerda. A torcida assistiu atrás do gol da esquerda. Ela assistiu de um telão. Ela não conseguiu bizarro. assistir ao jogo. É bizarro. Se contar em Portugal, eles vão rir da gente, inclusive. É um negócio medonho. Né? Bizarro. Deixa eu chamar o Thiago Valu para perguntar ao Samuel Lloyd aqui. Porque você, Valu, você recebe muito as demandas da torcida cruzeirense. O que a torcida tem questionado, Mineirão? Então, Samuel, boa tarde. Boa tarde. Tive a oportunidade na última semana também estar no Mineirão e assistindo, né? Você falando a respeito de toda essa situação. E eu quero tocar no seguinte ponto. Lá, conforme você demonstrou, e o Elton já acabou de trazer aqui, 80% daquilo que a Minas Arena arrecada é com relação aos jogos. E sejamos bem práticos, né? A partir de julho, a Minas Arena tem o Cruzeiro nessa situação do futebol. Porque o Atlético vai mandar os jogos no seu estádio, inclusive o estádio do Atlético, ele, além de tirar o Atlético do Mineirão, ele é mais um lugar onde a Minas Arena, digamos assim, dentro do mercado, vai ter que brigar para a captação de eventos. Eu não sei, eu posso estar equivocado, mas eu pelo menos vejo dessa forma. A Minas Arena, ela briga também para trazer eventos. Por que é tão difícil aí, quando eu pergunto, não acho que a Minas Arena tem que se arrastar para o Cruzeiro, mas sendo que os jogos são 80% da arrecadação da Minas Arena. Eu só tenho o Cruzeiro literalmente a partir de julho. Eu estaria muito preocupado se um negócio meu que depende de 80% dessa renda, eu tivesse apenas um alvo e não conseguisse dialogar. Por que a Minas Arena tem tanta dificuldade em dialogar com o Cruzeiro? Olha, normalmente a dificuldade vem quando a gente tem mudança de gestão, né? Então, a gente tinha uma gestão inicial do Gilvan, tivemos um relacionamento ali difícil com o acúmulo daquela dívida, né, que ainda está pendente até hoje de 30 milhões de reais, né? Então o Cruzeiro deve para a Minas Arena 30 milhões de reais em função dessa pendência judicial. Isso é uma questão, Samuel, desculpa te interromper, mas a gente tem que trazer aquilo que o torcedor sente que parece que um pouco a Minas Arena se ressente disso na hora de sentar e conversar à mesa com o Cruzeiro. Não, de forma alguma, não há ressentimento, né? O que a gente precisa é acertar, né? Então a gente tem um passivo que foi um acordo judicial que não foi cumprido e a gente tem a possibilidade de jogos futuros, né? E ter uma parceria de longo prazo. Sempre que a gente tem uma mudança de gestão, eu acho que existe uma certa demora do entendimento de como é que funciona o contrato da Minas Arena. Então, primeira coisa, nossa meta é ter mais jogos de futebol. Nós fizemos em 2022, mesmo com uma agenda de eventos super movimentada, 55 jogos. Então, dizer que não é prioridade... E quantos eventos foram, Samuel? Perdão. Se não me engano, 170 eventos, né, e 55 jogos de futebol. Qual que é a grande diferença? Nós estamos estruturados hoje, pelo contrato de PPP, de termos a prioridade do futebol. Então, toda a estrutura comercial, toda a estrutura de vendas, os patrocínios, a venda dos camarotes temporada estão atrelados ao futebol. Por isso, o futebol é tão importante para nós. Obviamente, se em algum momento Cruzeiro e Atlético resolvem que não vão mais jogar no Mineirão, nós vamos reestruturar esse negócio para voltar para outras atividades, né? Eu mesmo trabalhei muito tempo no governo britânico, acompanhava muito o Wembley, que é um estádio que muitas vezes fica sem conteúdo de futebol, mas tem outras atividades que movimentam aquela arena e podem trazer amistosos da seleção, podem trazer amistosos de times internacionais. Então, existem várias formas de trazer o conteúdo do futebol. O nosso foco é mostrar para o Cruzeiro que o Mineirão é um multiplicador de receitas. Hoje, quando a gente conversa com o clube, a gente percebe muito o viés do custo.
Você compara o custo do Independência com o custo do Mineirão. Mas o Mineirão entrega resultado financeiro. Então, uma torcida do tamanho do Cruzeiro, eu acredito que o lugar ideal para jogar é no Mineirão. Porque pode ser o jogo sem apelo. A torcida do Cruzeiro sempre vai comparecer com 30 mil pessoas, 37 mil pessoas, 60 mil pessoas enchendo o Mineirão. Então, levar o Cruzeiro para a Arena Independência, eu acho que é apequenar a torcida, não acreditar na torcida. Então, eu estou aqui para dizer que o Mineirão está de portas abertas, queremos o Cruzeiro jogando lá, o Atlético também fica até junho, mas se precisar de mais tempo, estamos à disposição, porque o nosso objetivo é trazer negócios do futebol para o estádio. Essa é a nossa prioridade. Daqui a pouco eu continuo, o Thiago Fernandes tem pergunta também, tem outras chegando aqui do nosso telespectador, tá ligado na Band também no YouTube, muitas perguntas e a gente segue aqui com Samuel Lloyd, que é gestor. Mas é gestor, o diretor comercial, o que seria o mais diretor do Mineirão, ele vai falar conosco mais sobre todas essas questões daqui a pouco. Agora, você já comprou uniforme para o seu time? E o prazo negociado, ele não foi cumprido pelo fabricante, é isso? Isso é muito chato, eu sei que é chato. A Egol tem planos de produção. Gente, vocês precisam ficar atentos nisso aqui, porque são planos de produção do uniforme do seu time a partir de 4 dias. Não são 4 semanas, não 4 dias. E a Egol cumpre rigorosamente o prazo de produção negociado com você. E não é conversa de apresentador, não. Eu vou te mostrar por que a Egol trabalha com processos padronizados de atendimento e produção. Primeiro, é fábrica própria. Segundo, tem máquinas com inteligência artificial para uma produção rápida e com altíssimo padrão de qualidade. Conta com profissionais capacitados e atualizados. E aí o seu pedido segue um fluxo contínuo e é acompanhado por gerentes a cada etapa de fabricação, onde você recebe vídeos do seu pedido sendo produzido. Sede na minha querida e amada Montes Claros, a Egol vende e envia pedidos para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E nós estamos há quase 25 anos na atividade. Então você vai chamar agora no WhatsApp. Pode ser para o time do clube, para o time da sua escola, para o time do seu bairro, para o time da sua cidade, para os times profissionais que ficam pelejando, é uma dificuldade com o negócio de uniforme. Fala com a Egol. A Egol resolve o seu problema. Atenção, prefeituras de todo o estado de Minas Gerais. Fale com a Egol. 9934, atenção, 38 é o código de área que é Montes Claros, 99934-9292. Vou repetir, 38, tá aqui, ó, 99934-9292. É o uniforme que você precisa para o seu time, seja de onde for, de que circunstância for, fale com a Egol. Os times aqui do interior que estão disputando o Campeonato Mineiro, eu sei que você já tem uniformes, mas e a dificuldade para a entrega dos uniformes no tempo que vocês precisam? Com a gente não tem dessa, não. Então, quando precisar de uniforme, você de qualquer lugar do Brasil, fale com a Egol. 389-9934-9292. É gol! Vamos para o rápido intervalo, é lá e cá, rapidinho. Daqui a pouco, Samuel Lloyd segue conosco aqui. Thiago Fernandes tem perguntas e várias chegando aqui também pelos nossos canais de interatividade. Até já! Maravilha, olha só, gente, estamos chegando aqui na tela da Band com os comentários, muita gente nervosa, principalmente em relação ao pênalti, meu Deus do céu, muito nego metendo pau aqui. O Ismael, falou que mora no Confisca, em BH, e pra mim foi pênalti sim, o jogador da Caldense puxa o atleta do Galo, só olharem bem pra imagem. Quem mais? Aí o Matheus Mendes, ele deu um círculo na imagem que tem um empurrão do Igor Gomes, o zagueiro da Caldense. Ele fala, se isso foi pênalti, esse empurrão também foi falta. Então, pela lógica, menos com menos dá mais, se igualam e aí não tem problema. Ô Andrezão, muita gente mandou também perguntas pro Samuel Lloyd. Rola de ligar no estúdio? Quem sabe aí dar um tempinho nesse break? Você me avisa aí, cara. Vamos ver enquanto isso eu vou trazendo mais aqui do pessoal. Tranquilo. Ó, Rodrigo de Souza Contagem falou que sobre o segundo pênalti do Atlético, opa, vamos pro estúdio. Fala, como é que você tá, HG? Bom ter você aqui de volta. Olha só, tem pergunta pro Samuel Lloyd. Vamos começar? Pergunta pro Samuel Lloyd. Del Rodrigues, e agora? Tem um minutinho só. Falou que, olha, o Atlético vai sair para jogar o estádio, o América já tem o dele, o Cruzeiro vai sair do Mineirão. O que o Mineirão vai ser? Vai se tornar um museu do futebol, um gigantesco elefante branco? Corre o risco de virar um elefante branco, Samuel? Bom, eu espero que não, né? Mas eu lembro que quando a gente olha para o passado,
lá nas manchetes de 2015, era sobre elefantes brancos da Copa, né? E o Mineirão figurava lá entre os elefantes brancos, né? Hoje a gente consegue ver que é uma arena de referência mundial, legado de Copa do Mundo, que gera desenvolvimento para Minas Gerais, né? A gente fez uma pesquisa recente do IPEAD que mostrou que em um ano a gente injeta mais do que custou a reforma do Mineirão na economia, né, do estado aqui no Brasil. Então a gente percebe que só com muito trabalho a gente consegue. Agora, porque esse papo vai continuar na TV, continua a entrevista com o Samuel Lloyd. Obrigadão, um abraço, até mais. Mandem mais perguntas. Pessoal, nós estamos de volta aqui, Samuel Lloyd, diretor do Mineirão, conosco. Estou aqui com o Elton Novaes, Thiago Fernandes, Thiago Valu. Muito obrigado a você pela audiência na tela da Band, também no YouTube. Samuel estava aqui. E enquanto a gente está no intervalo, no YouTube, as perguntas vão chegando. Tem uma pergunta de uma telespectadora, o André, depois sopra para mim o nome dela aqui, que eu quero refazer a pergunta aqui na tela da Band, para que você entenda. A pergunta dela foi a seguinte: a preocupação com o América tem estádio. O Atlético inaugura um maravilhoso estádio agora, daqui a alguns meses. O Cruzeiro, atualmente, leva jogos, não tem negociado seus jogos no Mineirão. No ano passado, sim, esse ano ainda não. A pergunta da telespectadora é: o Mineirão, sem o América, sem o Atlético, e se o Cruzeiro não optar pelo Mineirão, vai virar um grande elefante branco? Vai virar um museu, uma casa de shows? Com a resposta, Samuel Lloyd. Bom, sem dúvida, exige muito trabalho, né? Hoje nossa estrutura é toda voltada para o futebol, né? Mas quando a gente olha outros modelos de estádio no mundo, eu sempre olho para o Wembley, por exemplo, como uma referência, que também não tem um conteúdo ali de um time que joga, e o estádio está lá, né? Se desenvolve e as coisas conseguem, né, acontecer. Jogos da seleção podem ser trazidos, amistosos. Eu acredito que muitas vezes o Atlético, quando precisar fazer um show lá na arena, vai também mandar jogos no Mineirão. E todos os clubes que entenderem que o Mineirão é um multiplicador das receitas vão optar por jogar no Mineirão. Então, acredito que o conteúdo do futebol sempre estará presente no estádio, né? Mas há um problema aí, até para você como diretor, sim, que é a queda no faturamento. Sem dúvida. Como é que você vai compensar a queda? Por exemplo, você não tem mais o Atlético, você já não tem o América. O América tem um estádio dele, você já nem conta com as receitas do América. Se o Cruzeiro opta por exemplo, senta lá o Ronaldo e o Salu, e aí o Ronaldo diz: ó, eu vou levar os grandes jogos só para o Mineirão, faço os menores jogos aqui, cobro um pouco mais, acaba que o custo do Independência, que é mais baixo, vai valer a pena para mim. Vocês vão ter que compensar essa queda de faturamento, vocês vão ter que compensar com eventos particulares, né? Exatamente, ou mesmo mudando o modelo que nós cobramos do futebol, né? Então, por exemplo, hoje, Cruzeiro e Atlético, quando vão jogar no Mineirão, não tem uma cobrança de aluguel, né? Então, eles pagam os custos da operação, que é segurança, limpeza, brigadista, isso que é cobrado dos clubes. Como que a Minas Arena se remunera? No último ano, com 15% da bilheteria, e aí o Atlético e o Cruzeiro vendiam todos os assentos, inclusive das áreas VIPs, e no passado, pelo contrato de PPP, a gente se remuneraria pela venda de camarotes e áreas VIPs. Então, vocês lembram que tinha antes bilheteria Minas Arena, bilheteria Cruzeiro, né? Sim. Então, tinha essa diferença. No último ano, não. Então, os clubes optaram por vender todas as cadeiras e a gente se remunera em 15% da bilheteria. Então, tem vários modelos como isso acontece. Como, por exemplo, em jogos esporádicos, a gente pode ter a cobrança de um aluguel. Na verdade, algumas aqui. Porque Cruzeiro e Atlético se enfrentarão agora pela primeira fase do Campeonato Mineiro no Independência. Essa notícia acabou de sair agora e o jogo será numa segunda-feira à noite. Isso chegou a ser passado ao Mineirão. Em momento algum, o Cruzeiro procurou o Mineirão para que esse jogo fosse mandado no Mineirão. E a segunda é mais envolvendo a situação entre Cruzeiro e Minas Arena. Aí duas em uma. O Cruzeiro negocia hoje essa dívida de 30 milhões com a Minas Arena. Existe uma previsão para parcelamento, para uma nova forma de pagamento. E se o Cruzeiro pode, de fato, gerir o estádio ao lado da Minas Arena? Bom, primeira questão da dívida, né? A gente tem um fator novo aí que é a SAF, né? Então, acho que é um limbo jurídico, é novo no Brasil, ninguém sabe como vai acontecer, a gente sabe que o passivo jurídico foi criado pela Associação Cruzeiro, mas obviamente para nós a dívida está lá e é o Cruzeiro, né? A gente entende que
alguém tem que pagar essa conta. Senão eu preciso mudar o balanço, né? Porque o balanço da empresa está lá com esse recebível, né? Então essa é uma questão que eu acho que tem uma questão jurídica e um pouco complexa, que o Brasil ainda vai ter que aprender a lidar. Então nós não sabemos como é que funciona isso. Hoje, com a SAF, nós não falamos desse assunto, tá? Nós falamos com eles sobre futuro, falamos sobre previsão de jogos, falamos sobre a possibilidade de uma parceria, né? Agora, essa parceria de uma gestão mais compartilhada, mais próxima, ela precisa ser construída, né? E ela vai ser construída com confiança, né? Sabendo que vamos jogar os jogos lá, vai ter um contrato de 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, para que essa relação seja construída. E aí eu acredito que ambas as estruturas precisam se modificar. Porque hoje, quando o Cruzeiro ou o Atlético vão jogar no Mineirão, eles vão e encontram uma partida montada. Então todo o planejamento, toda a estrutura do futebol é feita pela nossa equipe, desde o início dessa concessão. E as responsabilidades do contrato também são nossas, né? Então qualquer questão de não pagamento de uma empresa de segurança é a Minas Arena que cobre, né? Então é uma concessão, é diferente de um contrato, por exemplo, entre duas empresas privadas que são donas do seu espaço. Numa concessão tem um arcabouço jurídico que leva todas as responsabilidades para a concessionária. Faltou uma resposta para você? Que é referente à mudança do jogo entre Cruzeiro e Atlético. Seria inicialmente num domingo. Só refaz a pergunta, porque agora muita gente está chegando agora. Aliás, a pergunta não, traz a informação de novo, por favor. Cruzeiro e Atlético vão jogar no dia 13, agora pela primeira fase do Campeonato Mineiro, às 20 horas, numa segunda-feira, Manda do Independência. O mando é do Cruzeiro. E aí eu queria saber se o Cruzeiro chegou a procurar a Minas Arenas para avisar que mudaria esse jogo para a Independência ou não foi avisado em momento algum ao Mineirão? Sim, foi avisado. O Cruzeiro disse pra gente que segue com a Independência esse ano, né? Então a gente não sabe exatamente qual é o volume de jogos, mas pelo menos no Campeonato Mineiro a gente já tem essa informação. Então peraí, gente, é muito importante, Elton, antes da sua pergunta. O Samuel está dizendo que o Cruzeiro informou ao Mineirão que seguirá jogando no Independência. Então o próximo clássico, a próxima rodada do clássico, dia 13, né? 13. Isso, dia 13. Dia 13, o clássico será no Independência, numa segunda-feira. Eu acho horrível. Horrível. Um clássico ser jogado no Independência. Também. Claro que nós devemos avaliar, e o Cruzeiro avalia, os custos da operação. Mas esse clássico no Mineirão, mesmo numa segunda-feira, é para 50 mil, não conta para ninguém, não. Para 50 mil espectadores no mínimo, mesmo sendo numa segunda-feira, gente, é clássico. Sabe o que é a atração? O Cruzeiro está renovado, o Cruzeiro contratou, o Atlético contratou, treinador novo no Atlético, primeiro clássico da temporada. Agora, eu não posso dizer ou tentar colocar na cabeça dos homens do Cruzeiro que é melhor, porque eles é que analisam a situação do clube, não sou eu. Então, se eles chegaram à conclusão que jogar no Independência é melhor, eu acho horrível a ideia de um clássico desse tamanho no Horto. Mas se eles acharam melhor jogar no Horto por causa de questões de custo, eu preciso entender, porque não sou eu que pago a conta lá no Cruzeiro. O que eu mais lamento nesse tipo de situação... situação... Tá livre esse dia, hein, gente? Não tem evento. Então, o que eu mais pode lamento jogar, nesse tipo se de quiser situação mudar, estamos à que disposição. São justamente os clássicos que para mim mais valem nos campeonatos estaduais. Eu já falei isso aqui várias vezes, por diversas vezes, inclusive durante suas férias, HG, que eu acho o estadual tão enfraquecido, tão falido, tão pobre, cara. E nesse momento, um clássico, o Cruzeiro decidir levá-lo para o Independência, para mim é uma pena pro futebol. Porque seria interessante que os clássicos entre Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e América, Atlético e América, América e Atlético, enfim, sejam sempre disputados no Mineirão. Eu lamento isso, para ser bem sincero. Tiago, é importante também a gente lembrar a dificuldade que é para os 10% da torcida adversária no Independência, tanto para receber o Cruzeirense, para receber o atleticano, é sempre uma grande dificuldade e gera muitos problemas. O que eu queria saber de você, Samuel, é que por muito tempo foi falada a seguinte situação: se o Mineirão não consegue chegar em valor X, o Estado acrescenta para chegar naquele valor mensal. Isso já existiu, existe, vai existir em algum momento. O porquê que isso é tão falado entre os torcedores? Olha, eu agradeço muito sua pergunta, porque esse é o maior mito aquelas mentiras ditas várias vezes que viram uma verdade, né? É o seguinte, o que o Estado de Minas Gerais paga para a Minas Arena? O Estado contratou, né, no contrato de PPP, uma obra. Essa obra ela é financiada por 25 anos, tá? Então, são 2 anos de obra, mais 25 de operação. Ao longo desses 25 anos, o Estado repõe aquele valor do contrato, que foi de 660 milhões de reais, tá? Esse valor é a contraprestação.
Quando a Minas Arena, por exemplo, não consegue suprir a sua demanda de pagar os custos operacionais, isso sai da conta do privado, né? Que investiu o dinheiro naquela operação. Vale lembrar, gente, que a gente ainda tem um financiamento dessa obra para pagar, né? Então a gente está com dinheiro ali em banco, etc. Ou seja, esse dinheiro o Estádio de Mineirão é um patrimônio de todos os mineiros. Essa obra de reforma foi feita lá atrás, em 2010, quando foi feita. Ninguém podia imaginar em privatizar o Mineirão, né? Então o que foi feito beleza, o Estado não tinha dinheiro para fazer a obra. Falou, olha, sócio privado, você venha, faça essa obra com o seu investimento e depois do Mineirão pronto, com a obra paga, construído, o Estado começa a pagar as contraprestações. Então é um grande financiamento da casa própria ao contrário, né? A gente lembra que a gente vai lá na Caixa, pega o nosso financiamento de 25 anos. Nesse caso, foi o privado que investiu dinheiro para depois o Estado pagar em contraprestações. A gente continua o papo com o Samuel aqui. Daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro também, mas agora eu quero falar de Super Varejista. A Super Varejista e a Nestlé prepararam uma promoção incrível para você. Comprando produtos Nestlé nas lojas da Super Varejista, são várias espalhadas, você pode participar da promoção Nestlé faz bem para você e para o seu bolso com até 1 milhão. É só acessar o site. Gente, você precisa acreditar na sorte, hein? promoçõesnestlé.com.br ou leia o QR Code que está ali embaixo. Você vai apontar sua câmera para lá, que ali tá explicando tudo. Só clicar, leva direto para o WhatsApp da promoção. Aí você cadastra os cupons fiscais das suas compras de produtos Nestlé nas lojas Super Varejista. Você vai concorrer a prêmios instantâneos de até R$500 e a R$1 milhão no final da promoção. Então consulte o regulamento e produtos participantes no site da campanha. Nestlé faz bem para você e para o seu bolso com até 1 milhão na Super Varejista, que é a estrela dos preços baixos. Então vamos lá. Você pode, para facilitar a sua vida, apontar sua câmera para aquele QR Code que está ali embaixo, porque ali você tem todas as informações e ali você vai cadastrar os produtos comprados nas lojas Super Varejista, lembrando que são produtos da marca Nestlé, não são todos os produtos, mas você vai ser informado, até na loja também você é informado. Você vai ser informado sobre quais os produtos estão participando, porque você pode ter prêmios instantâneos de até R$500 e no final da promoção, R$1 milhão pode ir para o seu bolso. Você não vai deixar isso de lado, né? Então aqui, tem QR Code aqui do lado, tem QR Code lá no cantinho, aponte sua câmera e se você tiver dificuldade para se informar, peça a ajuda de alguém aí, mas não deixe de aproveitar. Nestlé faz bem para você. Preste atenção, até R$1 milhão no final da promoção e prêmios instantâneos de R$500 a todo momento nas lojas Super Varejista, na promoção Super Varejista e Nestlé faz bem pra você. Daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro, ainda sobre Samuel Lloyd, diretor do Mineirão. A informação que o Thiago trouxe agora, o clássico do dia 13, Cruzeiro e Atlético no Independência, segunda-feira à noite. No mesmo dia o Mineirão está liberado. O custo de operação do Mineirão é mais alto, é claro que é. Jogando no Independência, eu imagino que com menos torcida, mas cobrando o ingresso mais caro, o Cruzeiro pode ter, de repente, um ganho interessante, mas eu acho que é jogo para o Mineirão. Já falei e vou repetir. Não sou eu que pago a conta, não sei a quantas anda até a disposição do Cruzeiro em fazer essa parceria com o Mineirão, mas acho que ela torna-se necessária. Só que o Samuel acabou de dizer, que foi informado pelo Mineirão, que o Cruzeiro no campeonato estadual vai levar os jogos para o Independência. Nós demos essa informação há algum tempo, antes da minha saída de férias aqui, teve gente achando que a gente estava inventando historinha. Então tá aí agora a confirmação, né? Falando ainda sobre Mineirão, Samuel, nós tivemos recentemente um acidente gravíssimo, e não é porque é filha do Ale Oliveira, nosso colega, não. Com qualquer cidadã que estivesse ali que acontecesse, a cobrança seria a mesma, da mídia, a cobrança de quem tem que cobrar. Foi muito grave porque a filha do Ale, como qualquer outro cidadão, poderia ter morrido ali. Falha humana, a tirolesa existia, ela caiu, nada mais grave, foi assistida pelo Mineirão, com muito cuidado e tal. E aí o que aconteceu depois, não cabe a gente falar que é problema entre os envolvidos. Agora, descobriu-se posteriormente que não havia alvará de funcionamento para o uso da tirolesa no estádio. A pergunta que eu te faço, se não havia alvará, por que a tirolesa estava funcionando ali? Excelente pergunta, obrigado. Primeira coisa, a gente lamenta muito, né, o que aconteceu.
As pessoas olham para a marca do Mineirão e veem uma marca muito segura, né? Um estádio que é bem gerido e que, portanto, elas podem confiar no futebol, no show, na atividade de lazer, né? Bom, há cerca de 3 anos essa tirolesa funcionou no Mineirão, né? E ela, já digo no passado porque eu já digo que ela não vai mais funcionar. Então a gente, primeira coisa, assim que aconteceu, tínhamos uma ambulância, né, que foi, a Malu foi atendida prontamente. Eu estive desde o primeiro momento em contato com o próprio Ale Oliveira pelo WhatsApp. Nós nos conectamos e a gente deu toda a assistência. Graças a Deus, nada de mais grave aconteceu. Obviamente, ele também pode ter tido um trauma, então nós oferecemos um suporte psicológico não só para a Malu, mas também para a família, que eu acho que é a providência que a gente tem que tomar, né? A Polícia Civil também abriu um inquérito para investigar. Nós tivemos ali uma perícia que detectou a falha humana. Se tem possibilidade de falha humana, não tem que ter tirolesa, né? Essa mesma tirolesa que funciona no Mineirão, ela segue todos os padrões internacionais, ela segue as normas de segurança, os equipamentos são os mais modernos e seguros, mas infelizmente tivemos uma falha humana na operação na hora de prender o mosquetão naquela cadeirinha, né, que a pessoa desce ali na tirolesa. Então ela foi descontinuada imediatamente. Vamos aguardar o que vai acontecer. Eu sei que outros estádios também, que também tinham tirolesa, também suspenderam suas operações em função do que aconteceu ali no Mineirão. Então, para a gente precisa aguardar aí agora o inquérito civil para entender o que vai acontecer. Eu queria voltar um pouco na sua pergunta aí, que você falou dessa questão dos custos, né, Mineirão e Independência, e trazer uma outra informação que é o seguinte. Ano passado, o Cruzeiro jogou contra o Grêmio, que foi um grande jogo na Arena Independência. E ali o Cruzeiro teve uma renda líquida de R$375 mil, alguma coisa assim, não me lembro agora de cabeça. Quando você pega o resultado do Mineirão ao longo desses 23 jogos, é uma média de renda líquida de mais de R$700 mil. Então, se você olha só o custo do Mineirão e compara com o custo da Independência, é óbvio que vai ser sempre maior o custo do Mineirão. Mas o que o Mineirão entrega para os clubes é o resultado, é renda, é dinheiro no bolso, é multiplicador de receita para clubes. Rapidamente aqui para a gente encerrar. Só questão do alvará. Se não tinha alvará, sim, por que alvará. funcionava? Então, ótima pergunta também. O alvará, a MXP, que é a nossa operadora do Museu do Futebol, ela é a empresa responsável pela contratação dessa tirolesa. Faz parte do tour do Mineirão, você faz o tour do estádio, vai para o museu e depois quem quisesse podia pagar a tirolesa opcionalmente. O Mineirão não precisa desse alvará. Quem tem esse alvará é quem tem a empresa de gestão do estádio, do museu, e ele estava válido, né? Então, a Nereia, que é a empresa prestadora de serviço, também não precisa desse alvará. Quem tem o alvará, essa informação foi erroneamente divulgada, mas quem tem o alvará e está tudo perfeito é a empresa que operava a tirolesa. Samuel Lloyd, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Sucesso na operação do Mineirão. Tomara que o Cruzeiro se acerte definitivamente com o Mineirão. Também a nossa torcida, viu, Everton? Pois é. E agora para fechar mesmo, o André vai brigar comigo, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O Cruzeiro chegou a tratar diretamente com o governo do estado sobre a possibilidade de fazer uma cogestão com o Mineirão sobre o estádio. Isso avançou, parou ou não vai avançar? Olha, eu acredito que não vai avançar, porque a gente tem um arcabouço legal sobre concessões no Brasil que é muito sério e estabelecido, né? Você entregar um estádio público para um ente privado sem licitação não funciona. Então, se o Cruzeiro quer fazer uma cogestão, ele tem que tratar com a Minas Arena, né? Obviamente, se o Estado de Minas Gerais quiser cancelar esse contrato de alguma forma, ele pode como poder concedente, né? Mas o arcabouço legal, ele diz que a gente precisa ser indenizado em relação a esse investimento que foi feito na obra, né? Então, eu acredito que essa informação ela já ficou para o passado. Acho que foi um momento acalorado ali também de campanha eleitoral. Mas o que a gente tem hoje é que a Minas Arena fica na gestão do estádio até 2037. Pessoal, deixa eu falar da Aquabit aqui. A maior aventura que eu fiz na vida, eu sou terminantemente contra a aventura, qualquer que seja. Estou dizendo que você tem que ser. A maior aventura que eu já fiz na vida foi descer no Rio Lento, de um hotel que eu fui, que eu entrei numa boia, e na época eu estava pesado, a boia tinha que ser de trator. Aí, uma boia descendo no Rio Lento devagarinho e tal. Olha isso aqui, velho. Olha as aventuras que nós teremos no Aquabit. Olha esse toboágua espacial, que coisa espetacular, praia artificial. Né? Essa altura aproximada de 25 metros. Tem uma réplica de um disco voador muito legal lá. Nessa torre serão 3 toboáguas.
proporcionando um momento de muita emoção e adrenalina. Gente, observe como está ficando muito parecido realmente. Esse trabalho está sendo muito bem feito, muito bem gerido. Vai ficar desse jeito que você está vendo aqui. Um verdadeiro Caribe Mineiro. O Aquabit será o maior complexo de lazer e turismo do estado de Minas Gerais. Você que está esperando para comprar a cota, não espera não. Não espera para garantir sua cota isenta de mensalidade por 50 anos. Então, não perca tempo. Chama no WhatsApp 31994068018. 31994068018, telefone está ali embaixo. Venha fazer parte deste incrível projeto que é o Aquabit. Aqui você terá simplesmente o maior complexo de lazer do estado de Minas Gerais, dos maiores do Brasil, aqui pertinho da gente. Seja sócio, 50 anos sem pagar mensalidade. 99406-8018, venha para o Aquabit. Mais uma vez agradecendo a Samuel Lloyd, diretor do Mineirão, ao Thiago também, que é assessor de comunicação do Mineirão, Thiago Nogueira, que é um baita de um cara, espetacular, muito atencioso com a imprensa. E aqui não tem alívio, a gente pergunta, o Samuel responde. E qualquer pergunta que você do outro lado tiver aí, manda pra cá que a gente repassa ao Samuel e depois traz a resposta pra vocês aqui, fechou? Vamos pra mais um intervalo, a gente volta já já. Na volta, o Cruzeiro é destaque aqui nos Donos da Bola. Até já. Olá, estamos chegando para o nosso segundo break, ao som de Put Your Hands Up for Detroit, clássico do Sense, da Rave. Não, hoje não tem dança, agora não tem dança, cara. Agora eu tô tímido, porque nós temos hoje coisa séria para tratar. Andrezão, será que dá tempo de mandar mais perguntas para o Samuel Lloyd? Será que rola a bola? Me dá um retorno aí, se dá. Opa, vamos ver, porque enquanto isso, opa, vamos lá, rapidinho. HG, como é que você tá? Vamos rapidinho, ó. Felipe Veiga, do bairro Centro de BH, queria fazer. Qual é o custo por partida no Mineirão hoje? Não existe possibilidade de diminuir esse custo? Olha, eu diria que o custo é bem baixo, tá? O custo Mineirão, que todo mundo fala, é aquele que está no borderô, que é o custo de segurança, limpeza, brigadista, etc. Para vocês terem ideia, numa partida para 20 mil torcedores, o custo do Mineirão é menor do que R$10, tá? Por torcedor. E no caso, uma partida com acima de 50 mil torcedores, ela está abaixo de R$7. Isso significa que, cobrando R$20 no ingresso para todos os torcedores, o clube sai com receita líquida garantida. Que isso, hein? Tá dando na lata. E tem muita gente aqui, vou pedir para você repetir de novo aquela história do Mineirão receber dinheiro do Estado, porque muita gente mandou isso aqui no WhatsApp também. Bom, o contrato de PPP, ele foi firmado de acordo com a obra do Mineirão. Então, é um projeto de 27 anos, 2 anos de reforma, 25 anos de operação. O sócio privado, que é a Minas Arena, investiu todo o dinheiro na reforma, não teve dinheiro público na reforma do Mineirão. Esse dinheiro público ele entra nas contraprestações depois que o estádio foi entregue pronto, né, funcionando. E esse dinheiro, então, ele é financiado em 25 anos nas contraprestações. Dá para repetir aí, galera, porque essa é a explicação. Nós vamos voltar porque o programa está no ar. Estamos de volta, pensando em construir ou reformar, vá de Crona. Olha a Crona aqui na tela da Band. Soluções completas para água fria, água quente, esgoto, elétrica, acessórios. Ô, gente, isso aqui, principalmente agora, nesse período, volume de água muito grande e tal, e a tubulação aguentando tudo. Não conta para ninguém não, mas tem um vizinho meu que colocou um tubo lá, não aguentou a pressão da água não. Cheguei de viagem anteontem, tá lá os tubos tudo caído lá, tudo arrebentado. Aí eu fui olhar a marca, não era Crona. Esse aí é o problema. E eu avisei quando estava construindo lá. Cheguei no pedreiro e falei, isso aqui, o fulano e tal aí não comprou Crona, né? Eu falei, não, comprou essa marca aqui. Eu falei, vai estourar. Nossa, mas você está desejando? Não. Isso é óbvio que vai. Não tem qualidade suficiente como nós temos. Então, se é Crona, Crona é show. Maior estrutura do país, alta tecnologia, matéria-prima de ponta e está em todo o Brasil. E se não tem no ponto de vendas, aponta sua câmera para aquele QR Code lá, fala direto na Tambasa,
que a Tambasa, a maior atacadista do Brasil, vai levar para você aí onde você estiver. E se não tem no ponto de vendas, troca o ponto de vendas. Mas não usa outra marca não, porque a Crona é disparada a melhor do mundo. Viva a Crona! A Crona é show, meus amigos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu advogado, doutor André Frois. Um beijo para você. Alô, Marcos Cruz também, um abraço para você. Muito obrigado pela audiência. Alô, Natan da Gominha Pneus. Um beijo para você, pro seu pai Gominha também. Muito prazer aí fazer parte desse timaço da Gominha Pneus aí. Valu, Cruzeiro venceu. Foi pênalti no Wesley, Valu? Sim, para mim foi pênalti, ao toque no lançamento do Neto Moura para ele, né? E o zagueiro do Patrocinense acaba tocando ali. Olha, o Cruzeiro fez 32 minutos muito bons contra a equipe de Patrocínio. Um Cruzeiro marcando em cima. O Paulo Pesolano, acho que o torcedor celeste pode esperar, vai mexer mais neste ano do que mexeu no ano passado. A gente viu o Ramiro ali jogando numa linha de 3 zagueiros, posicionado como um terceiro zagueiro do lado direito. Você gostou do Ramiro? Gostei, ele fez ali para o que foi colocado para ser feito, e enquanto principalmente ele e os outros tiveram fôlego, ele deu uma boa sustentação ali, uma qualidade, é lógico, um volante geralmente tem uma qualidade de saída de bola melhor do que um zagueiro, mas no segundo tempo, muitas mexidas, é importante a gente lembrar. O Cruzeiro acabou fazendo a estreia de 8 atletas, mas eu vou ficar ali com aqueles 30, 40 primeiros minutos. O Cruzeiro poderia ter feito 3, 4-0, não é nenhum exagero falar que o Cruzeiro jogou para fazer isso. E no segundo tempo, muitas mexidas, acho que o cansaço falou alto. E esse camisa 22 do Patrocinense, Marquinhos do Sul, ele deu uma canseira pelo lado direito, incrível. Dele, tem que olhar a idade, porque de lá sai coisa boa, né? O Ademir saiu de lá, né? O Ademir saiu de lá. A única coisa ruim do jogo é o gramado, né, HG? Eu acho bem ruinzinho. É uma pena que a gente tem que ver os grandes nomes do futebol mineiro, o Nicão, o Wesley, os jogadores tão importantes para o futebol do Cruzeiro jogando um gramado assim. Depois eu quero até avaliar isso junto à federação, porque você lembra que nós demos uma informação que a federação cuidaria de vários gramados. Sim. Se ela que está cuidando, muito mal feito o cuidado dela nesse jogo. A gente precisa entender isso. E falo para os amigos o seguinte, sem medo de acertar. Sem medo de errar, né? Sem medo de errar. Esse gramado aí ainda será um dos melhores gramados do interior. Que é uma pena, né? Assim, só tem que lembrar que a gente tá sofrendo muito com chuvas, né? Isso aí pro interior é um problemão. Aqui, passadores de pano da bola, né? As chuvas, eu entendo que elas estão intensas, mas está uma vergonha as estradas do nosso estado, a maior malha viária do país, uma vergonha. Vim de São Paulo sábado, pelo menos uns 15 carros trocando pneu no acostamento. Vergonhosas as estradas do estado. Quem vai ajudar a gente? Tá para nascer. Vivo não tem ninguém. Até amanhã.